Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você estava para comentar algo? Pode falar disso. Estávamos discutindo o tempo de Paulo, a cronologia, o tempo quando a vida de Paulo aconteceu. Em Gálatas capítulo 1, no versículo 16, 17 e 18, nós vemos Paulo salvo e que é importante que ele ensine isso em Gálatas, porque ele quer mostrar que o Senhor mesmo deu a ele essa revelação. Então, no versículo 16, ele descreve a experiência que ele teve quando foi salvo, e no 17 ele diz assim: nem tornei a Jerusalém, na verdade vou ler o fim do 16. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, o deserto da Arábia e o Damasco, tudo fica na mesma área. Versículo 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Versículo 21. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, que era Tarso. Então ali começaria a quantidade determinada de tempo em relação ao tempo dele em Tarso. E se você olhar para Atos 9, você meio que vê a mesma, acho que é no versículo 22 ou 21, você vê a mesma história acompanhando aquilo ali. Deixa eu te perguntar então, faz sentido que Paulo, sendo salvo a caminho de Damasco e pregou em Damasco por algumas semanas, é o que parece, talvez até mais, antes de ter que sair dali, que ele teria vontade de ir a Jerusalém para dizer para a igreja lá: eu não sou mais o seu inimigo? Talvez ele quisesse, mas outra vez eu não penso, porque parece que, de alguma maneira, não encaixa ele não ter ido até Jerusalém. Ele disse em Gálatas que não foi. Em Atos 9, no versículo 19, ele diz isso aqui, ele fala de sua salvação. Diz: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos? 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, no versículo 23, aqui acredito que são os 3 anos que ele descreve em Gálatas. Depois que aqueles muitos dias passaram, os judeus tomaram conselho em Damasco para matá-lo. E quando você vai para 2 Coríntios 11, eu acho que é 13, 12 talvez, você descobre que enquanto ele fala sobre esta história, tendo que fugir de Damasco, ele tinha tanto o governador quanto o, o rei de Damasco pronto para matá-lo. Isso me diz que ele tinha começado uma confusão lá na Arábia. E foi aí que alguém desce ele em um cesto pelo muro, e ele desce rente ao muro de Damasco. Você disse que ele começou uma confusão na Arábia? Exato. Ele começou sim, na realidade, através da pregação. Nós sabemos que ele confundia os judeus. Isso em Damasco. Sim, em Damasco. E a evidência volta para um outro testemunho, acho que é 2 Coríntios 13. Espera aí só um minuto e eu vou chegar lá, porque
ele discute isso e descreve quem estava atrás dele, que era o governador da Arábia e também o rei de Damasco. Aqui está, ó, 2 Coríntios 11, no versículo 32, ele diz assim, olha, falando de quando desceram ele no cesto. Em Damasco, que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. O que descobrimos, eu não vejo nada da Arábia aí. Sim, mas em Damasco, ali mostra, o governador está sobre uma área. Ele não está só sobre uma cidade. Aretas era o rei da cidade. Então temos o governo da área ali e temos os judeus irados com ele. E isso foi depois de 3 anos. Então, eu sempre pensei que Damasco ficava na Síria. E fica sim. Mas Tarso fica na Cilícia, na fronteira com a Síria. Então, se você olhar para o mapa, e aqui está Damasco e aqui está Tarso, é bem distante. De qualquer maneira, a situação aqui no capítulo 7 de Romanos, ela é interpretada de maneira errônea pela maioria da igreja. Eles concluem que foi antes de Paulo ser salvo e eles não enxergam o ponto da santificação, ou a cruz, o poder do Espírito Santo. Eles desconsideram aquilo porque, eu não estou interessado no que Paulo fez antes de ser salvo. Vamos ver outra vez. Porque esse homem, que agora estava em Antioquia, que é o nosso estudo, ele largou o que ele pensava que o Antigo Testamento dizia. Ele aceitou esse Cristo que ele perseguia e ele está reaprendendo a nova aliança. E agora ele estava pregando e sendo perseguido só por pregar que Jesus era o Cristo. Ele volta para Jerusalém, eles rejeitam a ele, aí ele vai até Tarso e ele fica ali pelo menos uns 6 anos e foi ali que ele realmente encontrou aquela revelação. Eu estou convencido disso e é um padrão, porque cremos que primeiro a pessoa tem que estar salva. E esses primeiros 2 anos é empolgante viver para Deus e somos salvos. E as coisas acontecem em nossas vidas que são fantásticas. O homem, a nova criação, começa a influenciar os irmãos, os vizinhos ao redor dele. Mas quando não sabemos como viver para Deus, depois de um período de tempo, falhamos e nos encontramos falhando consistentemente em áreas que não conseguimos vencer. E isso se encaixa na cronologia da vida de Paulo. Acho que é uma figura perfeita de como é a nossa vida. Mas, quando Barnabé vai para Tarso e encontra Saulo, diz que ali era o tempo que o Espírito Santo queria, pois Paulo agora entendia a nova aliança. E claro que esse grande evangelho, eu não sinto que de repente ele recebeu tudo de uma vez só. Não, ele aprendeu enquanto foi vivendo. É o que quero dizer. Isso foram 14 anos depois de sua salvação. Temos que tomar cuidado aqui com o sentido de datas, mas nas anotações você diz que devia ser em 43 depois de Cristo. Eu acho que talvez 42, mas os eruditos colocam 30 depois de Cristo como data da crucificação e partem dali, porque os calendários mudam com antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que eles vêm. Então, de 40 a 43 são 13 anos depois da crucificação. O que não sabemos é quanto tempo depois da crucificação Paulo foi salvo mesmo. Muita gente diz 32, muita gente diz 35, 2 ou 5 anos depois da crucificação. Mas não temos como saber. Então agora Paulo, e é um homem de Deus que tinha experimentado todas essas coisas com muito conhecimento, ele não é um novato, irmão Swagger. Ele é um homem que passou por algumas coisas, aprendeu da maneira difícil, através da revelação e com experiência. Ele tinha experiência e não só um bom raciocínio. Eu acho que eu vou experimentar isso aqui. Ele estava sozinho. Deus levou ele para o caminho da vitória. Ele provou em sua própria vida e depois contou para outros.
Mas quando ele chega em Antioquia, ele estava pronto, sólido e pronto. O Espírito Santo tinha preparado ele para aquele momento. Outro dia eu estava lendo e vi que Tarso era uma cidade bem grande, tinha uma grande universidade e uma grande biblioteca. E pensei, não foi isso que aconteceu? Ele voltou para um lugar onde podia fazer pesquisas e estudar. E quando saiu dali, ele já tinha estudado o que precisava, a teologia estava pronta. E o Kenneth Wuest diz que ele foi para a universidade ali por um período de tempo, lá em Antioquia. E acredito que era a terceira maior cidade, depois acho que era a quarta, pois era Roma primeiro, Alexandria, tinha Corinto e depois Tarso. Eu acho, não tenho certeza. Pode ser. E não quero ser do contra, mas não acredito que ele aprendeu isso na universidade. Não é isso que queremos dizer. Ele aprendeu isso fazendo tendas em um canto escuro de Tarso, viu? Isso eu posso dizer que ele não aprendeu na universidade. Com o conhecimento bíblico que ele tinha e o quebrantamento dele, que acredito ser importante. O quebrantamento que é necessário para nos levar ao fim de nós mesmos, Paulo passou por isso. Eu não acho que ele passou por aquela universidade naquele tempo ali, mas, ao mesmo tempo, ele tinha um certo conhecimento da cultura grega e por aí vai. Ele cresceu em meio àquilo, né? E eu vejo o seguinte, uma Septuaginta aqui na mesa, que Paulo está lendo, é o que vejo, a versão hebraica aqui, indo entre duas traduções, assim, ó. Se ajoelhando, orando, andando de um lado para o outro, pensando nisso vez após vez enquanto ele estudava. Eu não imagino que ele estava escutando professores nas universidades. Talvez isso aconteceu quando ele era mais novo. Se isso aconteceu ou não, não teve influência na revelação de Deus. Obrigado por estar conosco hoje. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade.